CET Expo 2019, nós estamos ao vivo aqui do pavilhão de exposições do Center Norte, no estúdio da SET, da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, uma parceria aqui com o portal Vidivox, fazendo um balanço da sessão que aconteceu agora há pouco aqui no Congresso, que é a realidade estendida na indústria audiovisual em 2039, né? A gente teve um conjunto de palestrantes que participaram e que agora vão fazer um resumo do que foi apresentado lá no Congresso e um debate aqui entre nós sobre as principais impressões que a gente teve sobre a tecnologia, o futuro dela e os impactos na relação do ser humano com o audiovisual e as novas tecnologias. A gente vai começar aqui com o Juliano Milanês, que vai se apresentar e vai apresentar as impressões dele sobre essas tecnologias. Juliano, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Juliano, eu sou o CEO e fundador da Schwab Technology, onde a gente traz, nosso foco é trazer tecnologias disruptivas para o mercado, não somente atual, mas também para o mercado futuro. E nesse ponto a gente trouxe uma nova tecnologia que agora eu creio, e pelos estudos que a gente tem feito, e algumas reuniões feitas com um dos maiores cientistas e alguns tecnólogos, alguns futuristas no mundo, falar sobre Cloud Point Technology. E isso vai vir também para poder não suprir toda essa necessidade que a gente tem hoje do multiplataforma, como também trazer uma nova forma de fazer a réplica do que é humano, né? Dos sentidos humanos, das movimentações humanas, de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais orgânica, por se dizer, com grande eficiência e com mínimo de complexidade, onde a complexidade vai ficar simplesmente no desenvolvimento, no que vem por trás, no processamento, aonde o hardware, aonde o software e toda essa parte da inteligência em si faz com que ela venha à tona e venha suprir essa necessidade, e com isso a gente consegue fazer réplicas fiéis e também com baixíssima latência do que era praticamente impossível. Então a gente consegue hoje, por exemplo, fazer holografia, que é um grande paradigma ainda, e a gente já consegue ter resultados fantásticos. Agora com o advento também da parte de vídeo volumétrico, né, que é uma coisa também, uma nova tecnologia, uma nova tendência que eu acho que vai vir para ficar, porque a gente pensa o seguinte, que o espectador ou o usuário do futuro, ele não vai ser simplesmente um consumidor passivo. Ele vai querer interagir. E essas formas de interação, elas vão se remeter também a alguns sentidos humanos. Não somente a tecnologia em si, ou a sintetização da própria tecnologia, ou a sintetização de algumas formas, de algumas coisas que a gente tem hoje em dia. Mas dessa forma a gente consegue... eu vejo no futuro essa televisão do futuro, essa tecnologia de multiplataforma do futuro ser uma coisa completamente customizada, uma coisa completamente individual do seu próprio usuário, mas também voltando às origens, trazendo que o contato humano também não seja simplesmente um contato artificial, mas seja uma réplica também bastante eficiente do que você ter que, sei lá, é uma coisa muito louca mesmo. Legal. A gente vai discutir essas loucuras ainda aqui. Agora a gente vai passar para a Karina Israel, da iDreams, também vai se apresentar e apresentar o que foi comentado lá no Congresso. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina Israel, fundadora da iDreams Global. É uma empresa que já atua há 19 anos criando espaços de experiência que usa realidade virtual, realidade aumentada, as realidades estendidas em geral, para criarem experiências em arquitetura. Então, nossos projetos são exposições interativas, museus imersivos, centros de experiência do cliente, loja conceito e por aí vai.
Bem, então assim, foi super interessante, né, a provocação do Rodrigo, né, que fez um delírio do futuro, que pode ter muita coisa certa. Acho que a gente mexeu com a plateia, foi bem interessante. A questão do 5G veio à tona, né, disse que o 5G pode ser uma revolução tão grande como foi a eletricidade. Então, a gente está diante de um novo paradigma de sociedade. A gente falou sobre a questão da tecnologia. Será que a tecnologia vai anular nosso potencial humano? Então, aqui nós tivemos 3 pessoas que batalharam loucamente. Não, não é? Que não vai. A gente tem um âmbito humano, a gente tem um âmbito tecnológico, que é nosso costume, né, de conveniência, serviço, facilidade, mas a gente continua sendo humano, né? Será que a gente vai querer continuar tomando nosso chopp? Será que a gente vai querer o tato, né, com as pessoas? Será que isso vai se perder com o futuro? Será que a realidade virtual, quando ela estiver na definição do olho humano, a gente vai se perder nisso? Então, foi bem interessante os caminhos da conversa que surgiram. Legal, Karina, obrigado. Agora, convido o Almir Almas, da ECA, para dar continuidade aqui. E aí, Almir, o que a gente viu de legal nessa discussão? Bom, Fernando, legal. Obrigado pelo convite e obrigado também ao Arnaud pelo convite para a mesa. Eu sou Almir Almas, eu sou lá da ECA USP, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão. E nós temos um laboratório, Lab Arte Mídia, Laboratório de Arte, Mídias e Tecnologias Digitais, e o OBTED, Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergências Tecnológicas. A gente já atua e a gente não faz apenas a pesquisa tecnológica, mas também a gente faz a pesquisa de linguagem. Daí que eu peguei a provocação do Rodrigo e coloquei, falei, escuta aí, onde que está o... Né, vamos pensar nessa provocação de futuro, mas o coração, a emoção, a imersão, porque, na verdade, todas essas tecnologias que nós vimos evoluindo na televisão, no audiovisual, nesses últimos 100 anos, todas elas pensam em uma única coisa: como que o ser humano pode ter a sensação de estar presente? Como que o ser humano potencializa sentimentos e afetos? A tecnologia, ela veio desenvolvendo esse tempo inteiro pensando em afetos. Então, se você tira o afeto, você tira tudo, você tira a razão do desenvolvimento da tecnologia. E aí, acho que essa o que eu trouxe, e falei, não vou apresentar case, vou trazer uma visão calcada em sensações, afetos, signos, né? De não fundamentar essa relação apenas na tecnologia, não guiar toda essa relação pelo que a tecnologia propõe, mas ao que nos faz, nos torna melhores também, né? Sim, mas assim, eu quero deixar bem claro, eu não sou aquela coisa que Humberto Eco diz, os integrados e o apocalipse. Eu não sou apocalipse, eu adoro a tecnologia. Tanto que eu trabalho com tecnologia, né? Eu levo a tecnologia para dentro da comunicação. Faço esse intercâmbio entre engenharia, computação e comunicação. Mas o que eu coloco é que essa tecnologia, ela precisa estar a serviço também dos afetos. Eu acho isso importante, isso... E assim, a evolução, eu acho que o Rodrigo vai acertar daqui 20 anos a gente vai se encontrar e nós vamos dizer, o que o Rodrigo acertou dessa previsão de 20 anos aí? Nós acertamos. E aí a gente vai dizer, olha, isso funcionou, isso não funcionou e talvez tenha funcionado melhor mas esse se a gente vai achar. Legal, Almir. Agora a gente conversa aqui com o Rodrigo Terra, da Árvore. Rodrigo, e aí, o que é o futuro da realidade estendida para os próximos 20 anos? O que a gente pode esperar de legal? Obrigado também, Fernando, Rodrigo também. Pra gente, acho que foi um painel super bacana para a gente pensar um pouco e discutir. Essa questão da humanidade, da humanização ou o resgate à humanidade dentro da discussão de tecnologia, né, tem sido uma pauta desse ano, acho que a pauta mais em voga esse ano na economia criativa como um todo, não só aqui no Brasil, como fora também, né? Então, em vários lugares, né, de âmbitos de discussão, por exemplo, que nem um South by Southwest, por exemplo, em que a pauta
transversal foi aonde estão os componentes humanos no mundo que a gente está hoje, com comportamentos tão alterados ou evoluídos ou involuídos pelo tipo de mediação tecnológica e de meio de comunicação que a gente tem, né? E eu acho que isso ficou muito latente no painel, que eu achei que foi super interessante. Um ponto que eu trago a gente na Árvore, a gente está produzindo essas novas experiências, essa nova propriedade intelectual de entretenimento, né? Conteúdo, então games imersivos. E a gente está explorando esse formato que não tem uma definição exata, que é uma narrativa imersiva, que não é um game, mas não é um vídeo 2D, não é seriado como a gente entende, mas ela é uma outra forma de conteúdo, de comunicação, que ela pode ser mais interativa, menos interativa, ela pode ter mais ação das pessoas, dos usuários ou não, mas ela conta uma história, e é muito que o Almir e que o pessoal falou, a gente tenta trazer sempre, emocionar, trazer essas sensações e trazer reflexões também. Então, não adianta nada também a gente evoluir, criar mais um novo meio de comunicação e a gente abstrair os sentimentos, né? Então, quando a gente está lá num feed de redes sociais, numa coisa assim, a gente sempre, quem não teve na dúvida ali no WhatsApp se a pessoa estava falando sério, brigando, ou porque respondeu em caixa alta, então tá bravo, então manda a voz. A gente criou muita abstração em cima dos nossos sentimentos, o que de um lado pode ser interessante, né? Mas o que a gente está vendo como resultado é um distanciamento muito grande entre as pessoas, né? As famílias não se conversam porque não tem mais um repertório, um diálogo comum, né? As crianças estão preferindo jogar Fortnite na hora do jantar, em vez de ficar interagindo e conversar como é que foi o dia hoje. Né? Ao invés de comer, às vezes, também, porque acha os pais desinteressantes em cima do assunto que estão conversando e não conseguem conversar numa linguagem de game. E é o que está acontecendo, né? Então, como é que a gente, através de uma nova oportunidade, que é um novo meio de comunicação surgindo, como é a realidade virtual, a gente poder trazer o diálogo de volta. E para isso a gente precisa começar a pensar, aí eu diferencio um pouco, né, na questão só do humano, de trazer para um mundo que é pós o que a gente está discutindo, né? Não é um mundo de extremos entre analógico e digital, é o ser humano num contexto pós isso, né, que é com o digital no nosso corpo, com o digital na nossa vida, com as realidades sobrepostas uma em cima da outra, da física, da digital, etc. Como é que a gente pensa e cria e conta novas histórias em cima desse contexto? É isso que um pouco do que a Árvore tenta também fazer como empresa, né? Como empresa de entretenimento ali, para poder fazer com que as pessoas consumam e tenham boas histórias para lembrar e boas memórias no futuro, né? Em 2039, como vai estar o XR? Todo mundo vai ter um HoloLens em 2039? A gente pode profetizar, eu acho que eu vou mais além. Geralmente eu costumo falar que a gente não vai ter óculos, né? Eu sou mais apocalíptico, acho que nesse sentido. Não, eu acho que é implante mesmo. Eu acho que é um negócio que chama Neuralace, que é que tem que se tomar muito cuidado, porque as pesquisas estão sendo feitas agora de conexão cérebro-máquina. E a grande questão é que, se isso for subvertido para um ambiente assim ultra capitalista e a gente não ou com o objetivo simplesmente só da gente entregar publicidade, vamos dizer assim, bem raso, mas a gente vai ter um sério problema, porque a gente vai ter as máquinas conectadas direto com o nosso cérebro. Muito do que a gente discutiu no painel, do que é realidade, do que não é realidade, que é impulsos elétricos e percepção, e isso forma a nossa noção de realidade física, que se eu puder fazer um estímulo em sinapses de um cérebro orgânico, eu consigo dar a sensação de realidade, né? Com uma máquina sendo conectada direto do cérebro, eu consigo emular ou criar qualquer tipo de realidade e esse cérebro perceber que aquilo sempre existiu, etc. Então, eu acho que em 2039, 2040, como as pesquisas estão agora e elas estão começando a ficar mais avançadas, e tem gente botando grana, criando empresas grandes, tipo pessoas que põem foguetes na Lua como Elon Musk, e tem empresas como a Neuralink, que é exatamente a grande pesquisa. Hoje o foco de uma pesquisa como essa é olhar, por exemplo, para a cura do Alzheimer. Como uma inteligência artificial plugada diretamente no seu cérebro para te estimular, você consegue regredir ou eliminar
os sintomas, né, do Alzheimer conforme o tempo vai passando e o seu cérebro vai... os neurônios vão parando de funcionar, vão parando de fazer sinapses e aí você tem uma inteligência artificial que te ajuda para manter ativo e para manter as memórias ativas. Hoje é isso, hoje a pesquisa tem ainda tem uns caminhos mais nobres, vamos dizer, né? Agora, e em 2039? Quando a gente tiver isso legalizado e poder fazer implantes de eletrodos invasivos dentro do cérebro como sendo uma operação comum de, né, tirar um cisto. Captura profunda de informações, né? Se hoje isso já é feito o tempo todo com os nossos hábitos no celular, com implantes, isso pode ser ampliado e muito. Aliás, aproveitando... No mínimo para espionar os filhos, no mínimo. E aí põe todo mundo, se a cultura for essa. Aproveitando vocês dois têm implantes, têm chips implantados. Esses chips são transmissores. Então, de alguma maneira, os seus hábitos podem ser coletados, podem ser armazenados e, eventualmente, cair em ambientes que vocês não gostariam, essas informações. Como que você enxerga isso? Pode, Aliás, né? explica antes de tudo como é esse implante, porque quem está assistindo... O chip é um chip é igual esses chips que você põe em animais de estimação, né, de localização. É exatamente a mesma tecnologia, então ele tem o tamanho de um grão de arroz, e aí você tem uma anteninha ali dentro. Ela é uma tecnologia que é NFC, que é Near Field Communication, que é uma coisa dessas que você tem no sem parar aí do carro, ou desses outros serviços ou seu crachá da empresa, tudo usa uma tecnologia parecida com essa. Essa só é que ela funciona com uma proximidade maior para ela poder ser ativa e ela não tem uma bateria, né? Eu não tenho nada ligado aqui. Então ela funciona por quando uma onda de rádio ativa o chip e o chip transmite a informação. Igual o cartão de hotel ou o crachá de empresa, né? Esses exemplos. Ou o bilhete único, por exemplo, né? Ou o cartão para acessar o metrô. E aí, essa versão que a gente tem, que implantou, tem 1000, né? Você pode colocar até 1000 caracteres, o que significa que você consegue colocar informações como o seu cartão de visita, você consegue colocar QR Codes, né, inteiro, ou informações que caberiam num QR Code, você consegue colocar aqui dentro. Você consegue colocar... prontuário, se você quiser colocar um prontuário, por exemplo, da Apple lá, que você tem o seu Apple Saúde, você pode ter no seu chip gravado direto. Você pode ter informações do seu tipo sanguíneo. Você pode ter informações de documentos, se isso for uma coisa factível, você pode ter documentos aqui. Você pode ter, ao invés de você ter um cartão de plástico, você ter o seu cartão do banco aqui. Então, saiu recentemente uma matéria que na Suécia um banco estava fazendo uma chamada para quem quisesse acabar com o cartão de plástico e colocar o chip e poder implantar o cartão de crédito na mão como alternativa, né? Então, eles também estavam homologando as maquininhas de cartão de crédito aqui no Brasil, por incrível que pareça, é um dos países mais avançados do mundo em termos de parque de máquina com NFC, né? Porque se acreditou muito nessa tecnologia no passado e a adesão está sendo muito devagar, mas toda máquina praticamente hoje no mercado, ela tem o dispositivo de NFC. Então você poderia muito bem, hoje, qualquer banco do Brasil, se alguém tivesse o chip, poder ter o seu cartão de crédito na mão. Porque você já tem qualquer quiosque que vende coco na praia, se tem uma maquininha, tem acesso ao NFC. Então, no Brasil tem um parque muito grande para pagamentos, por exemplo, no chip. Eu uso muito o chip de vez em quando para abrir a porta de casa. Então, eu faço alguns testes de internet das coisas mesmo, então eu tenho uma certa automação. Esse chip não armazena nenhum dado, ele foi gravado uma vez e depois não pode ser gravado nem desgravado nada. Você que escolhe. Você escolhe deixar ele aberto, você escolhe deixar ele fechado. Por isso que eu falo que de vez em quando eu gravo a chave da minha casa, e depois eu apago. Ele não é capaz de gravar os seus hábitos, por exemplo, seus deslocamentos, registrar essa informação? Diretamente não, mas indiretamente você poderia fazer isso. Eu poderia ter aqui uma informação de check-in, por exemplo, e usar o meu celular. O meu celular está ligado numa rede. Se eu fizer um check-in na minha mão, vamos supor, o meu celular poderia fazer isso. Vamos tirar o celular, porque o celular já é um dispositivo de geolocalização. Vamos supor que eu tenho... eu estou sem aparelho nenhum, estou sem o celular, sem nada. Eu posso fazer qualquer abertura de porta, se ela estiver conectada numa rede, numa 5G no futuro, ou hoje no Wi-Fi, como é a automação de residência, hotéis, etc., eu posso informar que eu estou naquele lugar.
né? Porque o meu chip tem um código, esse código está ligado numa central do hotel, né? Ali na recepção do hotel, que tem todos os cadastros dos hóspedes, esses cadastros dos hóspedes podem estar ligados numa nuvem, então as pessoas podem me rastrear mesmo eu não tendo um telefone. Mas ele diretamente não. Ele diretamente não. Mas já tem gente aí, os biohackers, Pensando tem gente nisso. implantando coisas aí que voltando- estão conectadas. Voltando à origem, e em relação ao roubo, ao desvio de função, não necessariamente um roubo, o desvio de função dessas informações. Como que a gente, se é que existe algum tipo de prevenção, ou a prevenção é, se você tem medo, não instale esse tipo de coisa, não... Na verdade é pelo contrário, né? Porque primeiro para a pessoa roubar essa informação tem dois caminhos. Uma é o roubo hoje de informações de cartão NFC, né? Que você tem uns aparelhos, os ladrões de cartão NFC. Tem aqueles, na verdade são aparelhos que rastreiam chips próximos, é um cara que chega perto para você, não te rouba nada. Mas ele encosta no seu, na sua calça, por exemplo, e essa máquina ela vai buscar os cartões. Por isso que tem muitas carteiras que é NFC Block, né? Justamente para você filtrar a ação desses aparelhos. Esses aparelhos podem ser usados, se todo mundo um dia tiver chip na mão, claro que esses aparelhos podem tentar ser usados. Aí você tem um segundo fator de proteção, que é a criptografia. Você pode fazer chaves criptográficas, acho que esse aqui permite até 128. E aí você consegue criptografar de um jeito que vai demorar anos para alguém quebrar. Agora, se a gente tiver uma inteligência artificial que está sendo treinada para quebrar criptografias também, a gente pode... então, assim, proteção, ou o terceiro método, na verdade, é alguém arranca a sua mão. Isso pode acontecer também, porque o chip não tem... diferente de uma digital, que as máquinas, as leitores de identidade, né, de digital, eles dependem do calor. Então, se você cortar a mão de alguém e botar para abrir uma porta, nunca vai abrir. Porque eles precisam detectar calor no negócio. O chip não, o chip arrancou. A informação está lá. Então tem uma discussão que pode... vai longe. É incrível, vai longe. Então vamos seguir aqui com... Vamos, Rodrigo. Rodrigo Arnaud, do Esconderijo, foi mediador, propôs aí, ou apresentou o que vai acontecer nos próximos 20 anos, né? Tira aí, você lembra de 4 ou 5 previsões que a gente está fazendo agora? Parece muito tempo, mas não é. Outro dia aqui a gente estava na 7 do ano 2000, mais ou menos, estava o pessoal aqui do ATSC, o pessoal do DVB, os europeus, os japoneses, os lobistas discutindo e tal. Porra, passaram 20 anos praticamente, a gente está com a TV digital, só que ela parece que foi sobreposta por uma onda com os celulares, que era algo que na época simplesmente não se cogitava a facilidade que a gente tem hoje. Portanto, as previsões que foram feitas hoje podem parecer estranhas, mas assim, 20 anos é aqui, ali na esquina. Me diga 5 previsões aí que você acha mais factíveis das que foram apresentadas. Eu vou falar dessas 5, mas antes eu quero só pontuar essa história dos 20 anos 2039, né? Quando a gente faz painéis aqui na SET já há mais de 10 anos, né? E todos os painéis que eu tive a oportunidade de moderar, né? A gente já teve o Henry Jenks falando, né? Por vídeo, sabe? Nós já trouxemos todas as emissoras de televisão num painel com 9, né, palestrantes. Então, sempre assunto de inovação, né? Transmídia, drones, painel de drones aqui, que o primeiro painel de drone, o primeiro assunto na SET foi o Terra, que trouxe, moderando isso com vários palestrantes sobre drone. Então, assim, a gente sempre buscou, né, o Era Transmídia aqui dentro da SET, né? Eu representando o Era, né? Agora representando o Esconderijo também, né? O Terra também, assim, toda a Dima, Solange, enfim, toda a galera que trabalhou para trazer essas inovações para cá, a gente ralou muito para chegar aqui, né? E essas previsões, esse ano eu tinha um problema, né? Porque o ano passado a gente já fez um painel de realidade virtual e me pediram para fazer um painel de realidade virtual. Esse foi a encomenda. Aí eu falei, mas o que eu vou falar de novo? Não mudou nada. A gente mostrou no passado o Oculus Go, nós mostramos tudo, o HoloLens, vou mostrar o quê? O HoloLens, vou mostrar as novas versões. Mas nem o povo tem ainda isso. Então eu achei chato, não vou fazer assim. E aí eu falei, cara, eu vou fazer igual a Caterpillar, porque a Caterpillar faz o planejamento por 20 anos.
E se eles fazem para a agricultura, para as máquinas, né? Vamos fazer com isso, né? E eu nem perguntei, não questionei ninguém, não falei com ninguém. Eu criei o título e mandei para a SET, ia lá e pus lá o tema, fiz uma descrição. E eu tenho certeza que qualquer um da galera aqui que eu conheço chamar, vai entender, vai falar essa linguagem, né? Porque vai captar aquele delírio que veio naquele momento. E eu nem pensei em nenhuma previsão ali. Essa semana, conversando com o Thiago Quadros, que está trabalhando lá em alguns projetos em parceria, lá no Esconderijo, né? Que é esse avatar aqui, né? O Thiago Quadros falou, cara, tem que ter por que a gente não faz uma previsão ano a ano? Eu falei, porra, mas eu não sei fazer isso, né? Não sei nem fazer nem os meses aqui, né? Aí ele falou, deixa comigo, eu vou bolar. Aí vamos fazer um brainstorm. A gente fez uns brainstorm de coisas, né? E aí nesse brainstorm, eu coloquei exatamente o que você falou. Eu falei, mas Thiago, ó, a TV digital, se a gente for ver, no dia seguinte, né? Porque eu dormi com problema com ele, aí no dia eu falei, Thiago, ó, é o seguinte, TV digital foi 20 anos. Desde o momento que, em 2007, já tinha o padrão escolhido aqui no Brasil. Nós estamos em 2019. Nós estamos há 12 anos de TV digital, com o padrão que começou lá, as primeiras transmissões e tal. E até hoje, não é todo o povo que tem acesso à TV digital, e muitos nunca vão ter, porque estão na TV a cabo, porque não assiste mais TV. Então, só que a discussão, a gente puxou lá do japonês, da NHK, eu acompanhei isso na Globo, porque passei lá por 21 anos, elas começaram em 1999, a primeira discussão, a primeira reunião de TV digital no Brasil, papapá. Então, eu falei, Thiago, não é difícil, cara, é muito fácil, cara. Ainda mais com o XR, vai ser muito fácil a gente prever o que vai ter em 20 anos, porque a Microsoft já está há quanto tempo e não saiu nada. O Facebook, desde 2006, começou a entrar agora nos óculos, ele já descontinuou um que ele lançou. Então, para a gente, talvez em 20 anos nem chegou no Brasil um óculos do Facebook ainda, porque com barreiras de importação, etc. e tal, uma loja aqui vendendo com nota fiscal, dando garantia, né, com dealer local, distribuição local, como manda o Código de Defesa do Consumidor, nós provavelmente não teremos loja do Facebook aqui. Né? Olha a Apple, quanto tempo demorou para ter dealer local com assistência local, né? Então, em função dessa questão da TV digital, dos 20 anos, aí o Thiago começou a pensar ano a ano, só que eu falei, cara, não faz spoiler do painel e não mela o que a gente vai fazer lá. Então, tenta não falar muito. Vamos escolher pouquinhas coisas. Vamos falar, por exemplo, que os OTTs e os VODs vão ser comprados e vai ter uma bolha. Né, esse daí e tal. O resto, vamos falar dos carros elétricos, vamos falar das Smart Cities, vamos falar das eleições, como que vai ser. Porque senão, a gente vai falar para todo mundo, nós estamos mandando ali, manipulando e já direcionando o que eles vão pensar em 20 anos. Então, vamos só construir o terreno para a discussão. Né? Vamos construir só o terreno, vamos brincar lá que o Globoplay vai ser comprado pela Disney, vamos colocar lá que aí foi o Thiago, genial, né? O último que ele põe lá que vai ter uma votação em 2039, vai ter uma votação mundial, não para escolher o presidente, para escolher um sistema operacional, não para os nossos celulares, para comandar a gente. Nós vamos escolher em 2039, que tenho certeza que não vai ocorrer isso. Se ocorrer isso vai ser em 2100, 2120, né? Não vai ser em 2039. Mas um dia, com certeza um dia nós vamos ser comandados as políticas, por exemplo, acesso a um Bolsa Família, acesso a vacinas. Isso vai ter que ser comandado por máquinas. Isso não pode ser comandado por humanos, entendeu? Porque senão não há justiça. Né? A justiça vai vir com as máquinas, né? Portanto é que hoje o judiciário, os advogados, é o primeiro porta de entrada da inteligência artificial, bem sucedida, aplicada, que está sendo utilizada para análise de processos jurídicos, entendeu? Porque é justo. Ligeiramente interrompidos então, aqui. Essas 5 que você falou, então, por exemplo, eu acredito sim que o Globoplay, Play Plus, a Band, todos os VODs, eles vão ou ser comprados por
internacionais, porque a legislação só não deixa a radiodifusão ter empresas internacionais. Se a Globo está migrando e está incentivando a população a ir para o VOD, esse VOD pode ser comprado por um grupo internacional pela legislação. Agora, o que eu também acho que, aí é pegar mais leve, não chutar tão a porta assim, né? É mais para provocar, por isso que a gente deixou lá. Mas se a gente quiser ter uma discussão mais séria, assim, não tão uma discussão tão fluida, aberta, assim, igual a gente deixou muito aberto, né? Se eu quiser direcionar mesmo, a minha opinião pessoal é outra. Eu acho que esses grandes VODs, eles vão ter patrocinadores da plataforma como um todo, tipo a Red Bull patrocinando o Play Plus e em peso, entendeu? Tipo com 200 milhões de reais por ano, entendeu? Você não precisa patrocinar a grade, os programas. Você patrocina, o Red Bull, é igual o Allianz Parque, entendeu? É igual o Santander Teatro. Então você teria, não é? Você não vai chamar, porque a marca, por exemplo, Globoplay, Play Plus, são marcas novas. E para que o povo precisa decorar uma marca nova? Por que eu não chamo o Play Plus, lá que é da Record, de Red Bull Play? Entendeu? É o Red Bull Play. E dá 200 milhões de reais lá para a Record. Então, acho que essas coisas vão ser muito fortes. Name rights em VOD. Name rights em VOD, né? Alguma coisa. Isso é uma opinião mais pessoal, de consultoria. Já existem alguns canais. Já. Assim. Recentemente, eu dei uma consultoria para a CCTV, a TV estatal chinesa, né? E uma das discussões que a gente teve lá, que a gente apresentou várias tecnologias, estava em volta de VOD, das inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual, né? Eles têm um estúdio enorme, inclusive, hoje, a CNN Brasil está temporariamente no mesmo prédio, que deve ter uma sede nova sendo feita da CNN Brasil também, ali na Alameda Santos, essa temporária que está hoje da CNN Brasil, que é no prédio onde é a CCTV. Que a CCTV tem um andar inteiro, com estúdios maior do que os estúdios de São Paulo, da redação, por exemplo, da Globo de São Paulo, com capacidade de produção para todo o conteúdo da América Latina, né? Então, e eles, funcionários da TV estatal chinesa, eles representam, eles fazem todas as coberturas dos países daqui e o mais, que eu achei mais interessante, tem muitas coisas confidenciais, tem coisas do projeto que eu não posso falar, mas muito interessante é como a China olha os nossos conteúdos. A China assiste futebol, assiste novela, eles assistem, acompanham os nossos conteúdos. Então tem muita vontade de levar. E o vice-versa, os conteúdos chineses, né? Isso é uma previsão, o Thiago colocou, né? O Thiago foi com a gente nessas consultorias. A China deseja que os conteúdos deles abracem o coração dos brasileiros, os jovens, os adultos, as pessoas idosas, as crianças, entendeu? Isso é o mundo inteiro, a Coreia quer isso, a Japão quer isso. Então, enquanto o Play Plus, Globoplay, todos esses VODs estão preocupados em fazer o conteúdo para a gente, e alguns pensando em fazer em outras línguas para virar um VOD lá para fora, né, espanhol, né, para pegar mercado hispânico, sei lá, o americano é difícil pegar, né, mas enquanto existe um pouquinho essa preocupação, os lá de fora querem entrar aqui, não só a Netflix quer entrar aqui, mas os conteúdos de emissoras, de estatais, né, NHK. Então isso é bem interessante, está lá na previsão, eu acho que é uma coisa. Nós vamos no Brasil, não é só o Kung Fu, não é só a comida chinesa, nós vamos ter conteúdo chinês, vamos ter criança adorando desenho chinês, entendeu? Isso vai acontecer, entendeu? Isso é as previsões, OTT se fundindo e nessa outra parte de carro elétrico, chip, aí eu acredito muito que as pessoas vão se isolar. Eu acredito que vão se isolar. Eu vou jogar contra isso, o Almir vai jogar contra isso, mas infelizmente, eu olhando os meus alunos, eu olhando os meus sobrinhos, eu olhando as crianças do meu prédio, né? Cara, assim, eu olho aquilo, eu falo, eu não tenho filhos ainda, pretendo ter, eu falo, meu Deus, cara, imagina eu educando um filho, como que eu faria? Eu teria que isolar ele das tecnologias todas. E eu sou um cara da tecnologia, mas eu isolaria ele. Meu filho não teria acesso a tablet, smartphone até os 7 anos. E eu juro que eu faria isso. Muita gente que questiona que eu não conseguiria. Que ele ia ficar isolado de outras crianças. Mas eu faria isso. Ia ser papai e mamãe até os 7 anos. Depois, segue. Vamos dar uma passada aqui para o Thomas Zern, que é um especialista em tecnologias exponenciais, no uso de drones,
de captação em 360, né? Que acompanhou, fotógrafo, né? Acompanhou da plateia. Qual é a sua impressão sobre esse cenário que a gente apresentou, né? Que foi apresentado lá? E as tuas especialidades, o trabalho que você desenvolve, qual é o papel dele nesse futuro, aí, nos próximos 20 anos? O que vai vingar? A gente falou de um monte de coisas que foi apresentada e depois não vem para o mercado, não dá certo. Google Glass, por exemplo, né? O Rodrigo colocou que quando que vai vingar de verdade o Google Glass? 2023. 2023, aí vai ser de verdade. O que é que apareceu, desapareceu? Você acha que precisava de mais maturidade? Qual a tua avaliação? Bom dia, pessoal. Eu já trabalho já com fotografia de VR já há 10 anos, o pessoal aqui já me conhece, né? E é curioso ver que ao longo desses 10 anos eu pude ver que, na verdade, tudo é um grande laboratório ainda, né? Não existe ainda a fórmula certa do que funciona, né, para cada tipo de mercado e tudo mais. Eu acho que infelizmente aqui no Brasil a gente tem o problema de custo operacional para trazer tecnologias, né, e poder fazer com que essa tecnologia chegue ao público geral, né? E eu acho que a gente trabalha muito mais num processo criativo de saber como poder fazer esse conteúdo ser mais massificado, entendeu? Porque muita gente ainda encara conteúdo VR como uma coisa que chega a assustar, assim, sabe? Nessas previsões, assim, que o futuro, as máquinas vão dominar e tudo mais, eu acho que eu já tenho uma outra visão. Eu acho que a gente vai sempre trabalhar junto com a tecnologia. A tecnologia, por si só, ela não vai produzir um conteúdo, né, que vai tocar na gente, né, trabalhar as nossas emoções. Eu acho que sempre vai ter por trás, né, o ser humano, né, para poder direcionar a tecnologia, né, para fazer, né, trabalhar junto e saber como vai atingir determinado segmento. Eu venho participando já de várias palestras e congressos de diversas áreas, não só da minha área, né, que justamente eu estou meio que tentando acompanhar e ver como os diferentes setores, né, estão trabalhando, como eles estão encarando, né, a questão de tecnologia, de realidade virtual, né, e aí começar a pensar algumas coisas para tentar, né, adequar o nosso mercado, né. Acho que é mais por aí. Legal. Eu queria voltar aqui para o Almir, para uma questão que a gente ouviu lá, e você pode desenvolver outras coisas. Como você é professor, você tem a experiência da sala de aula todos os dias, essa evolução do EAD, da virtualização da educação e até da supressão do professor, né? De repente a gente tá comentando sobre a possibilidade de não precisar ter sequer um professor de carne e osso, mas um avatar, alguém que pode condensar uma quantidade de informações, mas que, por outro lado, o aluno não vai ter mais nem o contato próximo, entender a sensação, se o aluno está aprendendo. Você, como professor em sala, consegue perceber. Uma vez por mês, o encontro do professor. Você não consegue. O que você está vendo sobre isso? Então, eu não estou preocupado com o EAD. Eu já estive, há uns 15 anos atrás, preocupado com o EAD. Hoje, não, né? O que eu venho defendendo nos últimos anos da minha prática didática na academia é que o professor é um facilitador de compartilhamento de conhecimento. Eu defendi na minha tese de livre docência de que como se ensina uma aula, como se ensina a prática, como se ensina na prática nesse nosso meio audiovisual. Você se ensina a partir de conhecimento compartilhado, gerado entre estudantes e professores. Não acredito mais nessa visão de que um ser sabe tudo e os outros seres não sabem nada. É claro que o papel do professor, ele não chegou lá à toa. Eu não estou no meu papel à toa. Eu passei por milhões de janelas para poder sentar na janelinha e estar ali no meu lugar de professor. Mas na hora que eu estou ensinando, o que mais me interessa
é o compartilhamento, é o conhecimento compartilhado. É algo que os griots, os mestres griots da cultura oral, principalmente a cultura oral africana, fazem com a sua comunidade. O conhecimento ele é compartilhado. E para mim o que interessa é isso. Então, se a EAD me possibilitar o compartilhamento do conhecimento, ok. Se ela não for algo que não possibilite esse conhecimento compartilhado, ela não me interessa. Legal. Rodrigo, uma pergunta também que tem a ver com o que a gente comentou lá sobre a gente deixar de ser passivo em relação à narrativa. Tudo evoluiu, o OTT está aí, VOD já há vários anos, tudo muito legal, a gente consegue trocar com facilidade de um canal para outro, mas a nossa passividade em relação ao que é apresentado ainda é o mais presente. Entretanto, com a realidade estendida, a gente já vê caminhos para colocar o público na cena, né? Com ambientes 3D, com virtualizações, etc. Quando isso será factível e será popular, né? Você vê um caminho para tornar, levar o público para dentro da cena, inclusive intervindo no desenvolvimento de uma narrativa? Na verdade, eu acho que os caminhos já estão até abertos, né? Assim, a gente acho que era mato há um tempo atrás, né? Agora está começando talvez não seja o melhor momento para dar esse exemplo, mas a picada já está começando a ser feita antes de passar para ter o caminho. Mas Deu uma entrevista para Curitiba falando disso, que a árvore, no final, a árvore experiência com o público. Pois é. É que a grande questão é que o público, assim, o caminho está feito. A gente está discutindo novamente agora sobre inteligência artificial sendo uma coisa real, factível, que não tem volta. Né? Então a evolução, e aí com isso entrando nos techniques de redes neurais, deep learning, que são os processos e técnicas para você chegar numa inteligência artificial, né, que evolui. A inteligência artificial para a XR ela é muito importante, ela é um componente base, na verdade, porque a inteligência artificial ela que vai permitir que a gente, nas discussões que a gente tem, né, de conteúdo personalizado, de você contar uma história para cada indivíduo, formatada e pensada para aquela pessoa, seguindo mais ou menos os gostos dela, seguindo mais ou menos os pensamentos que ela tem, seguindo mais ou menos... eu uso a palavra mais ou menos porque depende se você vai ter uma abordagem algorítmica bolha ou se você também vai permitir que a gente consiga também com que a história vá se desdobrar para outros caminhos que talvez que a gente consiga detectar da pessoa não seja exatamente o que ela gostaria de ver, mas talvez seja o que o autor daquela história ou o autor daquela experiência queira fazer com que você tenha também, não só simplesmente um conteúdo que ele é customizado ao seu bel prazer para ficar dentro de uma bolha de interesses pessoais e aquela história ser mais palatável para você ou não. Às vezes é um pouco que difere um pouco do pensamento de que a autoria vai acabar, né? Dentro do mundo de XR, dentro do mundo das novas mídias, assim, de mídias imersivas, de histórias imersivas, etc. Que a autoria vai acabar quando a inteligência artificial for algo que vai criar história para você e ela vai se ramificar de tal forma em que você não vai saber se aquilo foi feito por um autor ou não, porque ela vai estar tão feita para você que você tem um êxtase ali, você embarca ali numa catarse que ela vai ser simplesmente sempre favorável ao que você pensa, ao que você gosta e etc. Eu acredito que aí, como função de um produtor de conteúdo, a gente precisa promover, de novo, resgate a componentes humanos da comunicação para dentro dessas histórias, para dentro das formas de interação. A gente precisa fazer com que a tecnologia evolua para um caminho que seja a junção entre a inteligência humana e a inteligência artificial, por mais que a gente às vezes não confia no ser humano, mas eu acho que ainda assim é a melhor forma da gente continuar perpetuando as nossas narrativas e as nossas histórias, né? A inteligência artificial é uma delas. A outra questão dos biosensores, que nem a Karina entrou, que é a questão de você trazer essa presença que o Almir falou para dentro
das experiências. E aí, com isso, cada vez que essa tecnologia de você ter sensores que vão captando dados, e esses dados vão ficando cada vez mais fidedignos, e você não vai conseguir mais nem esconder quem você é, você não vai conseguir esconder que você ficou excitado ou não com alguma coisa, animado ou não com alguma coisa, porque o seu olho te entrega, seu batimento te entrega, o conteúdo vai responder a isso, e isso já existe. A gente só não está democraticamente, a gente só tem um abismo muito grande ainda entre adesão, pessoas que têm algum tipo de recurso para ter esse tipo de equipamento e o que está sendo feito. Eu acredito que em pelo menos 15 anos, sendo mais conservador, porque realmente tem alguns pensadores que é em menos tempo que isso pode acontecer, a grande explosão dessa nova plataforma de comunicação pós-smartphone, que é não só comunicação, mas a nova plataforma de computação, que é a computação, as mídias imersivas, a tecnologia imersiva, melhor, ela vai acontecer mais cedo, e eu acho que esses caminhos eles vão acontecer mais rápido do que a gente está falando. Cabe a gente agora, como pensadores, produtores, empresários, empreendedores, fazer com que ela entre no caminho certo, na harmonia que precisa entre o que precisa permanecer de humano e o que é interessante da máquina e qual a utilidade que a gente quer ter para ela na nossa vida. Então, é por aí. Você quer complementar aqui? Eu precisava sair. Tá legal. A gente, um dos nossos palestrantes aqui precisa se retirar. Você quer se despedir, Almir? Sim, eu vou me despedir porque eu já tenho outro compromisso. Tá, Então legal. a gente, muito obrigado, Fernando, obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Eu acho que esse assunto não se esgota. Se vocês ficarem aqui discutindo, vocês vão ficar até amanhã. Então, muito obrigado ao público que está assistindo. Okay. Legal. Obrigado, Almir. Com licença, gente. Tá legal. A gente vai voltar agora aqui para o Rodrigo Arnaud. Deixa eu só complementar uma coisa. Para o Thomas. Só complementar uma coisa que é interessante, que eu acho que muitas das pessoas não se dão conta, né? A nossa média de idade aqui, a gente veio de uma era digital, analógica, né? E essas coisas, às vezes, né, do futuro, né, da tecnologia, de como as coisas estão desenvolvendo e tomando uma aceleração assim, né, exponencial, rápida, chega a assustar a gente. Mas eu acredito que tipo, essa nova geração, como tipo, a da minha filha, eu acho que ela já não vai ter esse tipo de preocupação, sabe? Porque já está... Ela não vai viver os nossos dramas, né? Exatamente. Né? Eu acho que muitas dessas previsões, realmente, eu acho que vão acontecer bem antes. Né? Porque vai começar a vir uma nova geração com outro tipo de mentalidade que não tem esse freio nosso que a gente tem, né? da era analógica, que vai tocar a ficha e vai fazer a coisa acelerar muito mais. Só terminando, eu acredito tanto nisso que eu acho que muito das discussões que a gente tem, elas sempre precisam ter um olhar externo, assim, um olhar de fora do calor da discussão, porque a gente precisa, uma coisa que o Rodrigo falou, né? A gente, tecnologia, ela não é digital. Tecnologia é o estudo de uma técnica, né, na raiz da palavra. Então, tanto faz se a pintura a óleo foi uma tecnologia revolucionária para você conseguir fazer a reprodução e você fazer a mobilidade de pintores para poder pintar ao ar livre e você ter uma secagem mais rápida. Né? Então, você conseguiu fazer com que se deslocasse e os pintores pudessem sair ao ar livre para conseguir também pintar e não esperar horas, por exemplo, para você conseguir ter a secagem no quadro. Cara, a gente está falando, isso é o que é o tal do mundo analógico, né? Mas foi uma tecnologia revolucionária na época, né? A grande questão, eu acho que a análise que a gente tem que ter hoje, ainda de novo, vamos pensar as coisas não como extremos, e sim como um espectro da mesma. Né? Então, mundo físico, vidro, gente, carne, pensamentos, comportamentos, fazem parte do mesmo assunto de rede neural, inteligência artificial, drone, tecnologias exponenciais, etc. Eu acho que a gente precisa olhar o comportamento humano e o que a gente quer transferir do humano para a máquina e o que a máquina vai começar a criar dela com ela mesma, da interação das coisas, usando a internet das coisas, a gente precisa trabalhar agora num outro lugar, num lugar em que a gente consiga fazer como essas crianças vão fazer.
que elas já vão enxergar o mundo dessa maneira. A gente vive um mundo dicotômico, né? Nasceu com o telefone lá sem fio, que já era uma tecnologia também revolucionária para a época, né? O telefone com fio lá discado e tal, e hoje a gente está indo falando de óculos, né? Então, as gerações que estão vindo agora, elas não sabem o que é televisão. Elas não sabem o que é Netflix. Elas só simplesmente querem ver Peppa na tela. Elas querem ver Peppa. Para ela, independente da plataforma, as mídias são invisíveis hoje, tanto faz aonde eu vejo, né? Para a criança, ela não sabe se aquilo é um tablet, ou se aquilo é um Netflix, se aquilo é uma Globo, se aquilo é uma Prime Video, ou se é um painel de LED. Ela não sabe, ela está olhando para o conteúdo. Então também essa questão do conteúdo, como é que a gente vai fazer com que esse conteúdo seja interativo e fale essa linguagem dessa geração também? O que a gente vai transportar de valores e componentes humanos dentro desse conteúdo, que vai ser interessante para essas crianças que vão estar interagindo com coisas também, interagindo com histórias, que, de novo, o Tadeu pontua muito, né, a questão de tipo, histórias, elas podem ser, eu quero contar histórias e alguém ouvir histórias, né? A passividade, ela é um desejo do ser humano. Eu acho que, na verdade, a gente, de novo, precisa olhar como fora para entender a jornada das pessoas. Tem momento que eu quero ser passivo. Tem momento que eu só quero sentar e escutar um bom causo, né? Tem momento que eu não quero interagir em lugar nenhum. E tem momentos em que eu quero realmente participar, eu quero estar lá no filme de ação, eu quero ser o super-herói, eu quero estar dentro daquele documentário sobre o bombardeio da Síria, porque eu quero ver, eu quero sentir, eu quero poder ajudar, eu quero poder intervir, então eu quero interagir para poder fazer uma doação de grana, porque eu me comovi com aquela história que eu estou vendo de longe. Então eu acho que cada vez mais a função do produtor de conteúdo é mapeando a jornada das pessoas, olhando mais para o comportamento dela ao longo do dia, acompanhando muito mais a audiência, olhando para ela do ponto de vista certo, que não é só o ponto de vista humano, mas é o ponto de vista do usuário, da pessoa, não só do que é caro e humano para ela, né? Mas como é que ela é durante o dia, como é que é essa jornada dela, onde que a gente tem que entregar conteúdo, onde a gente tem que ser interativo, onde a gente tem que ser passivo. E aí, só olhando de fora também, a gente vai conseguir ver encarando como espectro, né? Legal, a gente já vai caminhando para o final desse bate-papo e eu quero pedir para o Rodrigo Arnaud encerrar aqui, fazer um apanhado geral e comentar o audiovisual, o futuro do audiovisual, dessas tecnologias de realidade aumentada, expandida, fora do entretenimento, fora desse ambiente de televisão ou de VOD, em outras aplicações como medicina, como educação, no ambiente hospitalar ou no ambiente da astronáutica, por exemplo, em que outros setores, tudo isso que a gente está discutindo aqui, o Thomas trabalha com 360, com fotografia, com drone, tudo isso daí tem uma vida fora dessa que a gente está comentando aqui, né? O que a gente está criando, o que a gente está desenvolvendo que está fazendo a diferença em outras indústrias? Muito obrigado pela pergunta, Gaio. Falar duas coisas, né? Tentar ser rápido e breve, né? Para a gente concluir o painel aí, porque a live aí que está bem extensa, bem legal, bastante conteúdo, mas eu acho que também a gente deixa um legado, né? Porque eu acho que hoje, exato. Vai ficar gravado isso daqui agora para sempre, né? Então, e aí eu premeditei falar isso que eu acabei de falar, porque eu acho que é em função do legado que a gente tem que trabalhar, quem não está. Porque nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Né? Então, um pilar, eu quero falar disso. E o outro pilar, eu vou falar do futuro nas outras áreas que você me pediu, da realidade virtual em outras áreas. Então, o legado, tem um storytelling que eu construí aqui rapidinho, na minha mente. Então, isso está sendo gravado, vamos fazer rápido aqui, né, tal, né, deixar todo esse... fechar com chave de ouro, mas foi importante a gente demorar todo esse tempo aqui, porque esse legado fica, né, o que a gente gastou no painel lá em cima e essa discussão aqui desse tema, de XR, de futuro das tecnologias. O legado, que é o que está sendo gravado, deveria ser pautar a nossa vida hoje.
eu não tenho filho e me faz repensar muito na minha vida o meu futuro, se eu não tiver, né? Ainda dá tempo. Mas isso traz provocações que talvez pessoas que têm filho antes da minha idade não conseguem fazer, porque tiveram filho já estão com a preocupação ali, né? Eu não tenho e me faz ter outras preocupações. E o legado é a condição que me move por eu não ter filho. Então o legado que eu deixo vai ser o que diabos eu estou fazendo na Terra. Então, era transmídia, esconderijo criativo, Mundo 360, com a minha esposa, as coisas que eu as viagens que eu faço não vão deixar muito legado, a não ser que eu traga conhecimento e coloque em algum lugar, né? Escreva, compartilhe. Então, o legado é o meu propósito de vida, a minha motivação. Se eu tivesse um filho, eu falo, não, meu filho é minha vida, né? Eu não tenho filho para falar isso, então meus filhos são os amigos, são as pessoas, né? Então é muito interessante essa reflexão e eu acho que por muito tempo todo mundo gosta de deixar o nome como legado, né? E esse também é outro problema, porque se eu deixar o legado do XR, como era a Transmídia, o meu nome vai ser esquecido. Vai ser esquecido. Não há dinheiro no mundo que faça um nome perpetuar, porque isso é injusto, perpetuar nomes com os novos nomes, entendeu? Se você deixar o Picasso como um artista e perpetuar ele, e os pintores novos? Então hoje os museus nas artes estão valorizando os pintores novos, né? A geração nova, o Cobra, né? Então, nesse questionamento, por exemplo, os meus alunos de 25 anos para baixo não sabem quem foi Hans Donner. Desconhecem. Façam aí as perguntas para adolescentes, jovens que estiverem perto de vocês. Você já ouviu falar numa pessoa chamada Hans Donner? Se essa pessoa falar que sim, eu te dou de presente um óculos de realidade virtual. Ok? Faça esse desafio aí. Para cada um, se tiver 1 milhão de pessoas, eu dou 1 milhão de óculos. Porque tenho certeza que não sabem. Os meus alunos nenhum sabe. Peguem alguns adolescentes com 15 anos, 14, pergunta quem foi Steve Jobs. Não sabem mais. Bill Gates, para todos você pode perguntar que não sabem. Alguns de informática sabem, mas pergunta para alguém que estuda gastronomia, raramente sabe Bill Gates exatamente o que fez. Então, que legado que é o nome? Agora, a Fundação Bill Gates, que ajuda lá na África, é um legado. A fundação que eles se juntaram agora e criaram um hub, não tem nem CNPJ, né? Não tem nem empresa aberta nos Estados Unidos, é um hub de bilionários por um fundo. Criaram o Bill Gates, o Jeff Bezos, todos eles estão lá doando 2 bilhões, só que eles investir os bilhões em negócios, né? E tem um hub concentrando. É muito louco essa atitude deles. Isso é legado, né? Então eu acho que a gente, o futuro nosso, pensando em tecnologia, é pensar em que legado que a árvore está deixando, depois que o terra morrer, que os sócios morrerem, esse legado, mesmo que a árvore fechar ou a árvore perpetuar, mas esses jogos continuam, a gente ainda joga joguinho de Atari. Gente, quem inventou o River Raid, quem inventou os jogos, a árvore tem o Pixel Ripped, que é como é que é, que refaz, né? Um recall, como se fosse uma homenagem aos jogos antigos. Vê se a gente homenageia quem criou os jogos. Nem lembra quem criou esses jogos, mas os joguinhos, porque aquele que é o legado, é muito egoísmo de quem criou aqueles joguinhos se quisesse perpetuar o nome. Entendeu? E a gente está numa sociedade de 20 anos para cá, 30 anos, que todo mundo, a gente se preocupa com o nome, é o nosso nome. A gente tem que fazer o nome da empresa, o brand. Eu acho que isso contaminou o mundo, entendeu? Gasta-se fortunas para ter credibilidade. O que é brand e credibilidade, cara? Eu nunca falei isso, nem lugar. Numa era de pós-verdade e fake news, o que é brand, cara? Numa era de pós-verdade e fake news, o que é o meu nome? Rodrigo Arnaud. Numa era de pós-verdade e fake news, isso pode desmoronar a qualquer momento. Eu vou pôr todas as fichas dos meus ativos no Rodrigo Arnaud. Pô, não é melhor pôr na Mundo 360, na árvore, no Pixel Ripped, e não na... Né? Mas a gente está preocupado, a gente
quer valorizar o nome porque são nossas riquezas, nosso patrimônio, a forma de proteger na Biblioteca Nacional, no INPI. Mas para o futuro, o que isso importa? Não deveria ser tudo aberto? Quem quisesse pegar o Pixel Rip e fazer 40 jogos derivados dele, não deveria ser uma coisa do caramba incentivado, mas a gente protege tudo. Por quê? Porque o mercado ensinou isso para a gente. Temos que proteger tudo. Né? Porque senão vem alguém e rouba a ideia. Gente, quem que vai roubar a ideia hoje em dia? Né? Muita gente rouba, mas quem que vai perder tempo? Ideia vale R$1, né? Todo mundo tem várias ideias. A ideia boa vai valer bilhões, mas todo mundo tem muitas ideias. Então, acho que esse painel, essa provocação, traz a reflexão do futuro do XR, do futuro, né, dos mundos imersivos, a parte humana que tem que se preocupar, que vai ser complicada, essa frieza da tecnologia. Mas eu acho que se a gente trabalhar com o legado, com foco no legado, nós vamos fazer ser humano sentir emoção a vida inteira. Porque nós vamos deixar legados de coisas que nós acreditamos. Se o Almir morrer, vai morrer tudo que ele está pensando. Agora, se ele deixar um legado de uma plataforma aberta, igual a MIT tem dos Farm Labs, de imersão humanizada, ser obrigado a cada óculos vendido tem que ter uma festa que ocorre presencial, sabe? Inventar qualquer coisa. Para valorizar a humanização, ele vai deixar o legado para isso acontecer, né? Que é o que o Tadeu falou, vamos agir já. O Tadeu falou no sentido de criar conteúdo, tecnologia. Então pega nessa mesma linha de, vamos deixar um legado agora, vamos pensar nos legados, né? Que é o que a gente pensa com o XRBR, deixando legados na associação que reúne empresas do segmento de realidade virtual, xrbr.com, vocês podem ter acesso.br, vocês podem ter acesso e entender como que é o ecossistema de realidade virtual, realidade aumentada no Brasil. O Rick Leber é o nosso presidente. A gente tem, o Terra faz parte da diretoria. A gente tem o Era Transmídia, que é uma associação de profissionais da economia criativa também há 10 anos, completa o ano que vem 10 anos. Reúne os mais diversos profissionais, inclusive todos aqui fazem parte, né? Coincidentemente, né? Não somos nenhuma maçonaria, nem nenhum grupo ideológico, nem de igreja, nem político, né? Mas nos assemelhamos muito a tudo isso, a essas redes que há muitos milênios se juntam, né? Nós também somos uma rede que se juntou para discutir economia criativa. E a sua pergunta, que você comentou, de outras áreas, né? Aí, o segundo pilar, o primeiro é essa questão do legado que eu quis bater, sabe? Me veio a reflexão, vocês falando tanto aqui, falei, mas o que diabos fica, né? O legado. Aí você falou de futuro para a medicina, hotéis... Tudo que nós estamos falando aqui, a gente olha com uma visão de entretenimento, de mídia e entretenimento, vamos consumo, pensar a medicina... Mas nas indústrias, em outras indústrias. Isso. Então é o seguinte, para eu cair fora daqui, da indústria de entretenimento, né, e mudar o assunto, o futuro de 20 anos que nós estamos pensando já está ocorrendo aqui no SET Expo, por exemplo. Nós estamos com uma única pessoa comandando esta live, Marcelo, se o Marcelo estiver me ouvindo, me passa o nome da pessoa que está aqui na mesa de corte, eu esqueci agora, por favor, Marcelo, para falar dele. Ele está, uma única pessoa, com 3 câmeras sem operação, iluminação sem operação, o estúdio aqui sem operação, uma única pessoa fazendo o corte dessas 3 câmeras, cuidando do nosso áudio, transmitindo para até 3 bilhões de pessoas, porque está a transmissão no Facebook, qualquer uma das 3 bilhões podem estar nos assistindo, né? Deve ter, sei lá, 500 mil agora. Essa é o futuro do trabalho com uma pessoa, o futuro do broadcast. Olha aqui, nós estamos aqui, né? E se bobear, no Brasil ainda não tem uma emissora de televisão com uma pessoa operando, o que está ocorrendo hoje aqui no SET Expo. Por quê? Porque tem sindicato, porque tem vários problemas aí, né? Que não dá para acontecer isso na tradição, mas isso é o futuro. E a realidade virtual para outras áreas, né? Então, eu atuo hoje, por exemplo, na área de saúde, né? Nós desenvolvemos um conteúdo em realidade virtual para crianças, adolescentes, quando tomam uma vacina ou retiram o sangue, coleta o sangue, entra no storytelling, numa história de personagens, de super-heróis, né, de superação ali, para dominar um monstro. E aí ele, durante 2 minutos, fica imerso numa história e a criança distrai a atenção dela para aquele ambiente hospitalar,
e ela passa a ficar menos rígida, mais relaxada, então a picada vai doer menos, né? Ela tem também uma diminuição do estresse, da ansiedade dela. Os pais também diminuem o estresse, a ansiedade dos pais, que conseguem que a criança seja vacinada ou retire o sangue, né? Então, eu forneço isso para laboratórios e clínicas de vacina e hospitais, né? O Sírio-Libanês, a gente está com um piloto lá, a gente tem no Hospital Grajaú, o Hospital Público do SUS, pelo Rotary de Interlagos, a gente tem no Hospital Samel em Manaus, né? E laboratórios e clínicas são 120 no Brasil, mais de 20 cidades. A gente licencia esses conteúdos, aluga equipamento, treinamento, suporte, tem toda uma cauda longa. E para a gente foi impressionante o susto que nós tomamos da carência que tem essas áreas. No Brasil são 20 mil clínicas e laboratórios e 10 mil hospitais. E é uma carência com essa questão do problema da criança que não é vacinada, da criança que não coleta o sangue porque tem que voltar 2, 3 vezes. Aí agora tem uma onda também no mundo inteiro de não se tomar vacina. Aí junta com a questão da dor, aí a pessoa fala, é verdade, eu não quero tomar vacina. Além de ter essa ideologia, também dá dor. Então, se você tem um equipamento desse, você está humanizando a saúde, né? Em hotéis e resorts, né? Você coloca a realidade virtual. Então, ao invés de ter uma área, 1 metro quadrado enorme de terra ali para as pessoas brincarem, né? Precisa ter isso, o Almir e o Tadeu vão exigir, né? Que tem essa humanização, tem que ter o brinquedo físico ali. Mas você coloca uma montanha-russa, por exemplo, num hotel, num resort, do tamanho de 2 bancos desse. Você já até utilizou uma montanha-russa dessas, né? O Terra conhece, o Thomas. Uma montanha-russa é uma aplicação assim incrível para a realidade virtual, popularizou no Brasil, tem as questões de qualidade, de conteúdo, né? Que precisa evoluir, precisa estar constantemente evoluindo. Na área que você falou do turismo, né? No turismo também tem um mercado enorme de oportunidades, né? Nós estamos fazendo, né? Nós temos a montanha-russa, nós temos agora com uma ação que estamos fazendo com o Ministério, com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, né? Sábado agora vai ter uma inauguração de um centro de apoio aos turistas em Brasília, na Torre Digital, na Torre de TV Digital. Estamos com todas as plantas da torre para fazer uma ação com realidade aumentada lá, etc. Uma amiga nossa, Ana, de Brasília, a Ana Arruda, ela vai estar fazendo com experiências de realidade virtual associadas ao turismo lá na torre, né? Então, assim, a gente tem hoje, fora o entretenimento, fora a medicina, fora a hotelaria, né? Turismo, a outra que você falou, a área Espacial, astronáutica. Isso, a exploração espacial. Você tem, por exemplo, o robozinho Curiosity, de curiosidade, da NASA. Em 2011, esteve em Marte, com uma câmera 360, igual a câmera que o Thomas tem aí. Capturou imagens reais de Marte. Essas imagens estão no YouTube. E tem um aplicativo da NASA também, você baixa. Ou pelo YouTube ou pelo aplicativo, você coloca um óculos e você navega em Marte com imagens reais de Marte desse robô, não é computação gráfica. Então você se sente em Marte. Entendeu? Então, assim, é incrível. Imagina pesquisadores aqui no Brasil, em qualquer país, as crianças na escola podem utilizar um aplicativo desse para conhecer Marte, ver lá as pedrinhas do chão, montanha, a atmosfera de Marte, né, que não tem, é complicado. Uma vez eu fui para Marte, cara, não tô brincando. Então, e a última é a ensino à distância, né? Eu acho que a gente colocou até no painel, né, que daqui 15 anos, né, 12 anos, alguma coisa, 13 anos, né, nós teríamos o XR aplicado ao EAD, né, ao ensino à distância. Então, são essas áreas aí. Marcelo, qual que é o nome do rapaz aqui? O rapaz que está no corte lá editando? Qual que é? Daniel. Então, eu queria agradecer o Daniel aí, que está fazendo o corte, né? Parabéns, Daniel, aí, um super-herói dessa produção toda aqui. Agradeço ao Gaio aqui por esse convite, em estarmos aqui, e ao Terra, ao Thomas, aos que já foram embora também. Exato. E a vocês que ficaram nos assistindo também, foi uma honra aqui presencial e também ali no online. É isso, eu respondi Legal, Rodrigo. as duas aí, né, Gaio? Joia.
Eu quero, finalizando aqui esse bate-bola aqui, agradecer a Karine Israel, que estava com a gente logo no início, precisou sair. A gente está num evento aqui, dentro de um evento, né? As coisas estão acontecendo, a feira, o congresso está rolando aqui junto na SET Expo e todo mundo participando de várias sessões. Então, a gente já teve aqui nesse debate participando também a Karine Israel da iDreams, o Almir Almas, que é professor da ECA USP, e também o Juliano Milanês, que é da Schwab Technology, além aqui do Thomas, do Rodrigo Arnaud e do Rodrigo Terra. Agradeço muito a todos a gente ter passado toda essa, acho que passamos aqui quase 1 hora ao vivo, a você que nos acompanhou até agora. Obrigado a SET, nós trabalhamos em parceria aqui, junto com o portal Vidivox nessa entrevista e nos vemos em breve numa nova transmissão. Obrigado.